A lista que se encontra aqui na vertical, os seus elementos, é a mesma que se encontra aqui também na horizontal, separados por vírgulas. Então nós temos a raiz quadrada de 0 até a raiz quadrada de 9. A caracterização dessa lista é dada por essa expressão aqui. Então a raiz pode ser de grau 2, 3, de acordo com o valor da radiciação que a gente vai aplicando aqui. Esse primeiro 1 é da multiplicação, o 0 é o primeiro termo da lista, o 10 aqui é o último termo, o primeiro 0 é a adição, o segundo 0 é a subtração e o 1 aqui é da divisão. Então nós vamos movimentar aqui os controles deslizantes e nós iremos observar isso. Observar também que a lista vai se comportando de acordo a essas operações que nós estamos realizando. Então, por exemplo, aqui nós estamos a observar que nós temos aqui a representação literal e nós temos aqui a representação literal com seu respectivo valor com aproximação de 10 casas decimais. A parte decimal aqui ela não é periódica, ou seja, os algarismos não se repetem na mesma ordem. Então aqui estão apenas os primeiros algarismos, os 10 primeiros algarismos da parte decimal. Então isso vai acontecer com frequência nos números decimais, nos números irracionais. Nós temos aqui a forma como eles acumulam os seus valores. E nós temos aqui a distribuição desses valores sobre a reta numérica. E dois problemas de geometria aqui ao lado, relacionados ao estudo dos números irracionais, como é o caso, por exemplo, da diagonal de um quadrado de lado unitário e da altura de um triângulo equilátero. Então, a diagonal do quadrado de lado unitário é raiz de 2 do lado. Se o lado é 1, então é raiz de 2. A altura de um triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2, sendo raiz de 2 e raiz de 3 sobre 2 números irracionais. Então, como eu mencionei, uma das formas da gente visualizar os números irracionais é realizando a operação de radiciação. Várias constantes como π, até mesmo o número φ e outras constantes matemáticas, o número de Euler, que são irracionais, outras constantes matemáticas são irracionais, têm relação direta com a operação de radiciação. Então, a radiciação dos números racionais, na maioria das vezes, faz com que eles se tornem irracionais, que é o que vai acontecer aqui. Quando eu vou calculando aqui as raízes de grau maior do que 2, esses números obtidos aqui, né, raiz sétima de 10 terços, ele vai se tornando definitivamente irracional, ou seja, detalhando melhor a explicação. Vamos voltar aqui aos controles deslizantes. Quando eu tinha apenas a lista de 0 até 9, apareciam aqui nessas raízes quadradas alguns números que têm raiz exata. Raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3, porque 0, 1, 4 e 9 são quadrados perfeitos. Entretanto, os outros são números irracionais. À medida que eu vou modificando aqui a radiciação, a raiz cúbica, por exemplo, a tendência é que as raízes de grau maior do que 2 apareçam com mais frequência, sendo números irracionais. Então o objetivo aqui é justamente mostrar isso. Por exemplo, na raiz cúbica de 0 até 9, apenas a raiz cúbica de 0 é 0, a raiz cúbica de 1 é 1 e a raiz cúbica de 8 é 2. Ou seja, apenas esses três números agora são números racionais, ou seja, números do conjunto Q. Os demais são números do conjunto I. E isso vai ser ainda mais perceptível quando a gente vai colocando agora outras operações entre esses números. Então, à medida que eu vou colocando aqui outros valores, nós vamos percebendo com mais clareza que todos os números listados são todos eles irracionais.
E a gente vai percebendo que eles vão ocupando aqui diversas posições na lista dos números sobre a reta numérica. Para deixar isso bem visível, vou apenas deslocar o valor de A aqui, que faz com que eles caminhem para a direita ou para a esquerda. Se eu diminuo o valor de A, eles caminham para a esquerda, né, para a parte menor. E se eu aumento o valor de A, eles caminham para a parte maior. O que quer dizer que, da mesma forma como eu distribuo números racionais aqui sobre a reta, voltando lá nos racionais rapidamente, né, conforme eu distribuo eles aqui, porém entre eles vai existir também números irracionais. A gente observa que os números racionais vão também preenchendo as lacunas deixadas pelos números racionais, os espaços deixados pelos números racionais. A gente poderia até dizer que entre dois números racionais existe pelo menos um irracional. Então é uma das formas da gente compreender que os números irracionais estão bastante presentes no conjunto dos números reais. E aí, uma outra percepção que a gente pode ter também com relação aos números racionais é quando a gente faz, por exemplo, posiciona aqui o quadrado sobre o vértice os dois vértices do quadrado aqui sobre a reta e começa a arrastar aqui, ó. Por exemplo, raiz quadrada de 2 tem um múltiplo de raiz quadrada de 2 nessa posição aqui. E assim por diante. Então, esses problemas geométricos, como por exemplo a diagonal do quadrado, a altura do triângulo equilátero, medidas envolvendo formas circulares que dependem do valor de π, tanto o ângulo quanto a área, enfim, ocasionaram e propulsionaram o estudo e o desenvolvimento do conjunto I. E o conjunto I é justamente o conjunto que completa o conjunto Q no sentido de operações. Então, como o conjunto Q não abarcava todas as radiciações possíveis, então o conjunto I vem justamente para completar essa lacuna, inclusive até mesmo na representação aqui da posição dos números sobre a reta numérica, completar justamente essas lacunas deixadas pelo conjunto Q. A seguir nós vamos falar do conjunto R.